Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever, para você não perder os nossos próximos vídeos. Ativa o sininho aí para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você ser notificado que a gente postou esse vídeo novo e vir correndo para assistir aqui o nosso vídeo. Quero pedir para você já pegar a sua lição dos jovens. A gente está começando aí mais um trimestre, estamos na lição 2, adoração. Então, pedir também para você pegar aí a sua Bíblia e abrir lá em Gênesis 3, do versículo 16 até o 24, que é o nosso texto base dessa lição. Se você porventura não tem a sua lição física ou digital, você pode estar procurando alguma igreja adventista aí próximo de você, que eles vão estar te orientando de como você pode estar adquirindo a sua lição dos jovens e assim acompanhar de uma forma mais assertiva aqui o nosso pod, certo? Quero aqui apresentar o meu co-host aqui, o meu parceiro aqui de banco, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia também da Igreja de Bom Jesus, e ele também é educador físico. Então, se porventura você quer ter uma qualidade de vida um pouco melhor, começar a fazer aí exercícios, pode estar entrando em contato com o Jonas. Ele é especialista em corrida, a especialização dele, né, digamos assim. Ele é aí um cara muito dedicado ao seu trabalho, então ele com certeza pode te passar algumas dicas aí sobre corrida. Isso aí é o Jonas. Vamos lá, estou aqui apresentar também o nosso apresentador aqui, né, o Wellington, o meu co-host aí. Ele é entregador, né, trabalha numa empresa de entrega e viaja o Brasil inteiro. Então, se você vê ele aí e você já nos assistiu pelo podcast, já cumprimenta ele aí e já faça perguntas para ele, que está disposto a responder aí algumas, ainda mais desbravador, porque o cara envolvido no desbravador, ele voltou pro desbravador esse ano, deu umas férias para ele, né? Mas é que ele estava correndo atrás do casamento também, né? Agora casou, tá tudo certo. Ou não. Mas ele também está envolvido ali na parte da sonoplastia da igreja, então é um cara que comanda ali, mesmo ele não sendo diretor. Sempre que acontece alguma coisa, manda mensagem para o Wellington para ele tentar resolver essas situações da sonoplastia. E, como eu havia dito, desbravadores, se você tem alguma dúvida, quer conhecer desbravadores, hoje nós estamos repletos de desbravadores aqui e eles estão dispostos a responder todos os questionários que vocês tiverem, porque eles estão interessados que você participe também dos desbravadores. E o Wellington também, nós estamos, eu e a esposa dele, num projeto, fazer ele sair do sedentarismo, mas vai dar certo, e nós estamos buscando isso para que ele se sinta bem, né, continua trabalhando, o cara que viaja bastante, então tem que estar bem, né, tem que sustentar a família, né, então não pode ficar doente, então tem que fazer exercício. Sem mais delongas, vamos apresentar nossos convidados. Nós temos aqui pela primeira vez, esperamos que ele não fique assustado, né? O outro já veio aqui já algumas vezes, já está acostumado com as nossas brincadeiras e também com a forma da gente falar aqui, nossa lição. Mas eu não sei pronunciar o nome direito dele, vamos descobrir agora. É o Charlison. O Charlison, ele é do Dr. Paulo Prata. Ele está participando ali, né, da parte da classe dos jovens. Ele também é desbravador. Ele já é conselheiro? Já tem idade para isso? Então é conselheiro. Ele já está passando aí o que ele aprendeu, né, quando ele foi desbravador. Então ele está instruindo os meninos mais novos aí já num projeto aí de melhora. Se ele não está conseguindo, tem auxiliares com ele, né? O Elitinho puxa a orelha mesmo. Que o Elitinho é o que manda naquele desbravador, não é? Também acho. Tirando a Adriana, né, que é a subchefe. Adriano, um abraço. E também nós temos aqui o Gabriel, né, o vulgo
mudou de igreja. Ele era aqui do Bom Jesus, foi o Dr. Paulo Prato também. Mas ele também está envolvido nos desbravadores lá, gosta bastante dos desbravadores. E desde que ele voltou, né, para a igreja, que ele se reencontrou com Cristo, ele falou que ele tinha o desejo de ir para os desbravadores e estar nesse ministério, que é um projeto muito gostoso, é um projeto onde você atrai pessoas e também ensina muito sobre Deus. Ele também toca, tá, gente? Toca violão aí, canta também. Ainda está melhorando, né, o canto, mas canta também. Então, se você precisar de um cantor aí, já manda mensagem para ele no WhatsApp dele, ou manda aí no YouTube aí, que ele faz uma live pra você também, cantando. Tem problema não. O bichinho é arretado, né? Mas brincadeiras à parte, o Gabriel ele tá envolvido também no Ministério Jovem, tá ajudando aí a galera lá também, Dr. Paulo Prata, para que a gente possa fazer o quê? Salvar, né? Ajudar as pessoas através do nosso ministério. Então, queria que vocês dessem um oi pra galera aí, fiquem à vontade. Se ficou faltando alguma coisa que eu não falei, vocês podem falar aí, que vocês tiveram mais cargos aí, né? Fala, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Não sei se vai assistir à noite, de dia, mas feliz sábado. E eu canto, né? Tá no sangue, só falta circular. mas é isso, acho que o pessoal aqui já me conhece, já é de casa, né? E fazia um tempo que eu não vinha, é uma honra estar aqui participando mais uma vez. Obrigado pelo convite de vocês. Sim. Boa noite, vocês que nos acompanhando aí pelo YouTube aí. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, eu sou do Dr. Paulo Prata, desbravador. E essa lição aí tá muito boa, eu espero que vocês gostem. Isso aí. A gente agradece os meninos ter aceitado o nosso convite. Já vamos começar aqui fazendo a nossa oração. Queria pedir pro Charleson fazer a oração inicial pra gente. Fechamos nossos olhos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia na tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado por o Senhor existir o sábado. E agora vamos começar essa lição maravilhosa. Que o Senhor esteja conosco e que o pessoal da live possa entender tudo que for falado aqui dentro. Em nome de Jesus, amém. 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 Se você ainda não pegou aí sua lição, pega lá. A gente vai começar aqui a nossa lição de hoje. A gente tem a nossa tirinha aí. Cadê a nossa tirinha? Nossa tirinha. Tirinha para você que está em casa acompanhar juntamente conosco. O início do altar. Aqui a gente tá vendo a tirinha, um diálogo, né? Vou ler aqui o diálogo para vocês. Como assim, Adão? Haverá um Salvador que um dia nos devolverá o Éden restaurado? Eu não tenho nem roupa para isso. Infelizmente, nesse caso, eu não sei como ajudar você, Eva. Aí, a outra tirinha. Não se preocupe, Eva. Eu posso ajudar você. Aí aqui, simbolizando Cristo, né? Ele entregando um manto de justiça para Eva. Aí, mais para frente, ao longo aqui da lição, a gente vai entender o que é esse manto de justiça. Como toda lição, essa tirinha, ela veio, casou, né, muito com o que a lição em si está falando. Então, achei bastante interessante aqui. Acho que se a gente se prolongar muito aqui na lição, a gente vai acabar falando da lição. Então, vamos iniciar aqui a lição. Se os convidados tiverem alguma coisa a acrescentar da lição, pode ficar à vontade, senão a gente já vai para o nosso domingo. Aqui está falando que Adão e Eva, eles comeram do fruto e imediatamente eles se esconderam de Deus. E Jesus nos reveste com o manto dele e não nos deixa nu. E na presença de Deus, né? Queria abrir uma observação também. Na lição passada que a gente fala sobre a relação rompida, né? A gente vê que Adão, ele vira e fala que ele tinha medo de como seria a vida dele sem Eva, né? E é o que eu estava comentando, que isso daí não foi um gesto altruísta. Tipo, ele não colocou... Eu vou usar o termo objeto, mas não é o principal. Mas, tipo assim, ele não colocou Eva como objeto principal para entender essa questão. Mas, tipo assim, ele colocou ele acima disso. Era o sentimento dele que ele estava preocupado, e não com Eva. E aqui a gente vê mais uma vez Adão dando bola fora, né? Que fala aqui, ó.
Infelizmente, nesse caso, eu não sei como ajudar você, né? Ela fala, como assim, Adão? Haverá um Salvador que um dia nos devolverá ao Éden restaurado? Eu não tenho roupa pra isso, né? Ele fala, tipo, não é problema meu, não sei o que fazer. Se vira aí, tipo. E aí vem Jesus ali e entrega o manto da justiça. E aí, mais uma vez, a gente percebe que o pecado ele entra como uma forma egoísta, mas Adão, tipo, foi egoísta, a questão do pecado ali. Acho que é isso. Isso aí. Muito bem. Então vamos seguir aqui. Vamos para o nosso domingo. Nosso título é Expostos. E aqui conta que uma pessoa, ela era segundo ano, né, da faculdade, do internato ali, e era monitor. E cuidava de 24 calouros, imagina, cuidar de 24 pessoas, né, numa faculdade. E ali tudo certo, né? Geralmente, né, era um grupo bem visto, né, muito bem avaliado ali, né. E mais tarde, né, ele foi fazer o que ele sempre fazia, o que ele fez no ano anterior, ia lavar as roupas dele, separou a roupa dele, tudo certinho, foi lá na lavanderia, colocou as roupas, lavou tudo e deixou ali, foi fazer outras coisas. Aí quando ele voltou para estender a roupa, cadê a roupa? Aí ele ficou encucado, falou assim, nossa, mas até a roupa íntima levaram. E ele ficou meio atordoado ali, né, porque, cara, até a roupa íntima, né, se tivesse levado só as roupas comuns, né, mas até a roupa íntima. E mais tarde, né, ali no culto da sexta-feira, ele viu um calouro vestido uma roupa dele, e uma roupa que só ele tinha. Não, as outras pessoas não tinham aquela roupa, né, e só ele que tinha. E aí entra naquele contexto, né? Ele foi e perguntou para aquela pessoa, falou, você está usando a minha roupa? Ele, não estou usando a sua roupa, eu estou usando a minha roupa que eu tenho. E o interessante é que ele sabia que era a roupa dele, mas pensou, vou deixar para lá, né? Só que ele falou assim, não, vou deixar não. Aí ele conversou com o monitor do setor onde ficava ali, e eles foram até o quarto deste menino que estava ali, daquele calouro, e viu que todas as roupas dele estavam dobradas dentro do guarda-roupa, né? E ali eles descobriram que realmente aquela pessoa tinha pegado as roupas dele, incluindo as roupas íntimas também. Então ele deixou aqui uma reflexão, que é o que nós seres humanos somos capazes de fazer para nos cobrir. Então, o que exemplificou? Exemplificou que aconteceu de aquela pessoa ela ter roubado a roupa e ela ter mentido ainda na cara da pessoa falando que não tinha roubado. Que aconteceu, que nós estudamos na lição anterior, que está uma junção, né, da primeira lição com a lição de hoje, que foi quando Eva e Adão pecaram e eles se esconderam de Deus. E Deus perguntou, o que vocês fizeram? E eles tentaram esconder que eles estavam errados e colocaram outras opções, como a serpente, que era errada, ou como Adão acusou a mulher, que é a mulher que estava errada. É basicamente isso a nossa parte de domingo, e nós vamos aprender, né, um pouco mais sobre essa questão do manto, né, de Cristo aí, para que a gente possa ser revestido dele. Isso aí. Quem mais tem algum comentário de domingo? Então vamos para segunda. Perfeito. Segunda-feira a gente entra ali com roupas para o pecado. E inicialmente a gente vê que a gente teve o rompimento, né, ali do relacionamento com Deus quando eles comem do fruto da árvore proibida. E o que acontece, né? Em Levíticos 17, 1, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Levíticos 17, 11, né? Ele fala o seguinte: porque a vida está na carne, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O que significa? Primeira coisa é que o pecado não é algo que a gente se desculpa. Pecado no sentido assim, não tem por que você ficar procurando desculpas, né? Por exemplo, quando comeram do fruto, Adão falou que foi a Eva que entregou o fruto. Não tem
por que ficar procurando culpado? Você assume, porque acredito que se eles tivessem assumidos ali que eles cometeram isso e que eles se arrependiam de tal feito, eles teriam recebido a misericórdia de Deus e a gente não estaria sofrendo o que a gente está hoje. Mas como não foi assim, que mais uma vez o pecado ele traz essa questão de pensar em si primeiro, teve esse rompimento. E o pecado se paga. A única forma de pagar o pecado ali, até então, era com o derramamento do sangue. É claro que tinha toda uma forma de ser feita, com o altar, com os animais. E Deus tinha avisado Adão e Eva de que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Então, no começo lá, tinha uma dúvida que a serpente colocou, né, deles. Que se eles já tinham a vida ali, né, já tinham comido do fruto da vida, peraí, como assim você acha mesmo que você vai morrer se você vai comer o fruto do bem e do mal, você vai morrer? Ele está falando isso para vocês ficarem com medo, né, de serem igual a ele. E parando para pensar, eu acredito que eu cairia também, porque pensa, você comeu o fruto da vida, cara, aí ele vem te oferecer um fruto dizendo que Deus fala que certamente morrerás. Eu já tinha falado. Mas aí a cobra vem e fala assim, como assim você vai morrer? Você não consegue pensar? Você já comeu da vida, vai morrer que jeito? Então, tipo assim, é uma incógnita que ela foi plantando. E além de tudo, Deus avisou eles várias vezes. Os anjos que estavam também lá avisavam eles várias vezes que havia um inimigo entre eles, que eles tinham que tomar cuidado. E uma coisa que foi falada era que para eles não andarem sozinhos. E foi pego justamente andando sozinho. Então, só que eles não conheciam a experiência do próprio pecado, né? Eles não entendiam essa questão de morte. Por isso que eles caíram na falácia do inimigo. E aí, em último, eles estavam destinados a retornar ao solo quando morressem, né? Então, os primeiros humanos perderiam o seu lar, a comunhão face a face com Deus e o acesso à árvore da vida. Então, entra as consequências. Uma delas, a primeira, para a mulher, é a de que ela sofreria na hora de dar à luz. Então a gente vê que, na hora do parto, a gente vê que as mulheres, quando elas vão dar à luz, é sempre sofrido. Mas é uma bênção quando elas têm a criança. E o homem suar pelo alimento dele. Então o homem rala o dia inteiro para poder conseguir aquilo. Vai ficar com um pó na cara, né? Que assim por diz. E em meio a esses efeitos devastadores, Deus ofereceu a Adão e a Eva a esperança, né? Que eles não entendiam o que seria essa esperança, que é o que está na tirinha. E essa esperança é quando Deus cobre eles com um manto ali de um animal morto, de um cordeiro. E esse cordeiro já simbolizava a Jesus, que por meio da graça futura, né, que há de vir, eles teriam acesso à graça, acesso à salvação. E lá em Levíticos fala, né, mais uma vez, que porque a vida está na carne, porque a vida da carne está no sangue. E vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue fará expiação por vocês em virtude da vida. Então, o derramamento do sangue, o pecado não pode ser perdoado ou removido. Então, por isso tem um derramamento do sangue. E por isso que a morte de Cristo é um sacrifício perfeito e definitivo, que substitui todos os outros. E os altares são lugares de amor, adoração e sacrifício, compromisso e entrega. Tudo que Deus demonstrou plenamente no Éden, o que o pecado tirou de Adão e Eva, Deus no altar do Éden prometeu restaurar. Então ali o pecado só é pago com a morte. E Cristo morreu por todos nós. Antigamente havia no altar a morte do cordeiro para a expiação, para a purificação dos pecados daquele. Quem não participasse do dia lá dos eventos que tinha, provavelmente estaria em pecado. Então por isso que era muito mais delicado, muito mais difícil esse acesso. Foi rompido ali. Mas hoje, graças a Deus, temos a graça. Segunda-feira veio um pouquinho pesado para explicar, mas em resumo, é isso que se trata de segunda. Uma coisa que eu ouvindo o Gabriel falando, ele relendo a lição, me lembrou muita fala do Gabriel de o que a gente comentou um pouco na lição, na primeira lição, a forma que a serpente ali ela foi tão argumentativa que fez a Eva ser convencida pelo que ele estava falando. Que
gerou essa dúvida para ela mesma. Mas será que Deus ele está me escondendo alguma coisa? Será que ele está me privando de alguma coisa? Aí a fala do Gabriel, né, que também tá na Bíblia, de que se foi o que Deus falou para eles, se eles comessem do fruto, eles morreriam. Só que a serpente usou no sentido de que eles morreriam ali na hora. Mas não era uma morte ali instantânea. Eu vou comer e vou morrer. Eles nem tinham esse conceito de morte, né, também. Então, a serpente ali, ela realmente arquitetou tudo. Né? Que a forma que vai falar, os momentos que vai falar. Eu até comentei que na Bíblia não cita quanto tempo isso durou, mas eu imagino que para você, às vezes, vamos pensar, eles eram seres perfeitos. Sim. Então eles tinham muito conhecimento, eles tinham ali uma mentalidade que a gente não tem hoje. Hoje a nossa mentalidade é defasada por conta do pecado. Exatamente. Mas pensando nisso, a minha opinião, acredito que seria muito difícil de você convencer eles em um dia. Em uma hora. Pô, eles são seres perfeitos. Mesmo que Satanás ele também tem um conhecimento vasto, mas ainda assim ele não teria essa capacidade de convencê-los em uma conversa de uma hora, vamos supor. Então, na minha... Né, imaginando assim todo um cenário, eu imagino que ele apareceu uma vez para Eva, colocou ali uma sementinha, apareceu outra vez para Eva, eu penso mesmo também, e plantou outra coisa, isso durante um certo tempo. Vamos pôr aí 3 dias, 4 dias, e aí no último dia ele deu ali uma cartada para ela não recusar. E aí ela comeu fruta e depois todo o resto, né? Eu penso mesmo também, mas o problema mesmo, que ali que foi deixado bem... Tipo assim, o problema principal, acredito, é que os dois estavam separados. Porque argumentar contra dois, até vai. Um falou, fica esperto aí, tá? Isso aí não, hein? Isso aí é meio estranho essa conversa. Só que não, ela não tinha um apoio ali. Ela caiu e é isso. É igual aqueles vendedores que vem te vender negócio no desespero, né? O cara vem usando todas as técnicas e você não tem o aval da, por exemplo, sua mãe ali para te apoiar, ou do seu pai, ou de um amigo seu mais esperto. E aí você cai. Quando você vê, Sim. Já comprou um negócio que você nem... Aí outro ponto aqui também sobre esse altar, eu não vou falar muita coisa, que quem vai falar mais sobre isso é a parte terça, com o Charles. Mas Cristo, Deus, ele tinha tudo calculado. Ele sabia de tudo que ia acontecer, da forma que ia acontecer. Então ele vendo os filhos que ele criou mentindo para ele, eu preciso ajudar esses dois aqui. Aí ele fez, aqui na lição cita e na Bíblia também cita, né? Que ele fez ali novas roupas que ali na mente rasa, acredito eu, vamos supor assim, de Adão e Eva, eles só conseguiram pensar em folhas, algo ali que iria superficial, que iria se desfazer muito rápido. Mas Deus, com todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento, ele pensou em roupas melhores, em roupas para que, já que eles estavam se sentindo pelados, nus, sem nada, então pera lá, mesmo vocês terem não me escutado, mesmo vocês terem me magoado, eu ainda vou ajudar vocês. Eu ainda vou auxiliar vocês. Então, desde essa parte aqui de segunda, a gente já vê esse amor, esse cuidado que Deus tem pela gente. Voltando aqui na parte que o Gabriel estava falando da árvore, que Eva foi lá, Deus falou, não come daquela árvore. Tinha outras árvores para Eva comer. Igual na nossa vida, a gente peca nas coisas mínimas, né? Pequenas coisas que a gente peca. É a mesma coisa da minha mãe falar assim, Charleston, não vai jogar bola hoje, que é pra você ficar em casa. Aí eu vou lá, jogo bola e eu faço a coisa errada. Minha mãe falou que era pra mim não ir e eu fui. Foi igual aconteceu com ela. Deus falou, não vai. Você pode jogar bola em casa.
você pode comer daquela árvore, mas daquela lá você não vai. Então Eva pecou. Então, queria que o Charles já, aproveitando que já tá falando, então já fala de terça aí pra gente. Terça-feira aqui vem falando sobre os altares, né? Que quando teve lá o dilúvio lá, Noé levantou um altar lá pra... Ué. É porque ele Continua. levantou um altar lá, né? Dilúvio lá. Pode prosseguir. Depois do dilúvio ele levantou o altar pra declarar que na terra ia ter animais puros e impuros. Jesus ele morreu na cruz para pagar o preço pelo pecado da humanidade toda. Então ninguém precisa mais morrer na cruz a não ser Jesus, que Jesus já morreu e o preço foi pago. Você não precisa lá falar assim, eu vou morrer na cruz agora para salvar você. Jesus, que era sem pecado nenhum, ele não tinha pecado, ele era puro, tornou sobre a culpa da humanidade. A Eva e Adão, eles comeram do fruto e tentou depois se esconder de Deus. Agora eu fico imaginando eu faço uma coisa errada, tô vendo coisa errada no meu celular perante a Deus. Vai dar certo isso aqui. Deus, você tá tentando esconder de Deus, mas Deus tá vendo que você tá fazendo aquilo lá. É igual vamos dar um exemplo aqui. É igual um ladrão. Um ladrão invadiu uma casa que tem câmera ali, câmera ali, câmera ali, câmera ali. Ele tá sabendo que ele tá sendo visto pela dona da casa, por todo mundo, e ainda vai roubar. Então, esse exemplo aqui foi no Jardim do Éden, que Eva comeu e pecou. Imagina, igual o Elitinho estava falando ali agora. Eu te criei, eu fiz semelhança a Adão e Eva, semelhança a mim, de Deus. Era para a pessoa ser pura. Não, eu fui criado por Deus, não era para mim ter pecado. Depois que a ficha caiu, eu tinha tudo isso para comer, mas eu fui comer da árvore do fruto do bem e do mal. Aqui foge um pouco, mas ainda assim tem a ver sobre o que o Charles está falando, porque a primeira lição e a lição 1 e a lição 2, não tem como você citar uma e não acabar citando a outra. O que o Charles acabou de falar me fez lembrar que Deus ali, ele fez o Éden para o casal. Sim. Eles podiam ir para onde eles quisessem. Agora eu não lembro a medida ali do Jardim do Éden, mas devia ser um jardim gigante, devia ser um lugar que... Animais para brincar. Diversas coisas frutas para comer. Para dois seres humanos fazer. Tinha muita coisa para eles fazerem. Nadar. Muita coisa. Correr. Deus, ele não foi uma proibição de Deus. Você não pode comer dessa árvore. Porque se fosse desse modo, Pra que ele é na minha opinião, Deus teria cercado. Tipo, tinha posto Querubim. muro, tinha colocado arame farpado Se fosse lá para realmente, em uma plaquinha, perigo, cuidado, atenção, para realmente eles não irem lá. Mas Deus, ele só deu uma orientação, não comam desse fruto, Se comer. senão vocês vão morrer. Eles não tinham entendimento ali sobre a morte e tudo tal, mas ele falou dessa forma para talvez ali eles também ficarem com certo receio. Mas Deus não estava ali exigindo, vocês nunca podem comer e não é para comer isso aqui. Porque ele ainda ele estava exigindo, ele estava impondo ainda o livre-arbítrio deles. Se eles quisessem comer, as consequências seriam por conta deles, porque eles comeram e desobedeceram a Deus. Mas não no sentido de proibição, assim, de uma coisa mais pesada da forma que a gente conhece. Eles estavam livres. Se eles quisessem comer, como eles comeram, eles iriam arcar com as consequências, que é o que acontece com a gente hoje ainda. Os atos e os pecados que a gente comete hoje, eles não vão refletir imediatamente ali na hora. Uns ou outros pode acontecer, mas na sua grande maioria vai acontecer futuramente, mais para frente. A gente vai colher essas consequências do que a gente fez mais para frente, igual aconteceu com
com Adão e Eva. Que ali no contexto deles, eles não tinham esse entendimento de morte ali, que para eles, talvez eles iriam morrer ali na hora, mas que não era uma consequência que seria futura, para as gerações futuras. Para os filhos. Então, uma coisa que eu queria ler aqui, que eu achei interessante da lição, que a própria lição grifou: no altar do Éden, Deus pagou um alto preço para reconciliar os seres humanos perdidos com Ele. E esse foi apenas o começo da demonstração de seu amor sacrificial por nós. O sacrifício feito no Éden foi apenas uma pálida sombra do verdadeiro e completo sacrifício que seria feito por Cristo na cruz. Eu achei essa lição, essa parte de terça também bastante interessante. Se alguém quiser algum comentário de terça, pode ficar à vontade. Então a gente já dá sequência para quarta-feira. Acho que é isso mesmo. Então vamos seguir. Vamos lá. Interessante que vocês comentaram, vou dar essa introdução aqui da quarta, pensando num contexto de que quando houve o pecado lá no céu, né, na questão de Satanás, e ele conseguiu ali convencer aos anjos, né, mais aí de 1/3 dos anjos ele tinha convencido. Deus deu a oportunidade para ele ali, para que ele pudesse se arrepender. E ali ele deu um período de tempo, e nesse período de tempo voltou bastante anjos, mas 1/3 ficou ali, escolheu o lado de Satanás. E por que eu estou dando essa introdução? Os meninos estavam comentando que o pecado ali Satanás foi enganando Eva, não apenas em um dia, mas em alguns dias, possivelmente. Nós pensamos no contexto da evangelização. Quando nós vamos evangelizar alguém ou vamos mostrar a Deus para alguém, nós conseguimos convencer a pessoa de um dia para a noite sobre que Deus é bom, que Deus é amor, demonstração. Nós precisamos de vários dias ou meses ou até anos para que as pessoas possam aceitar a Cristo. E anos é anos mesmo, é coisa de 20, mesmo. 30, é lá. Isso, temos até relatos, né, de pessoas que já aconteceu isso na nossa igreja. Meu tio mesmo teve uma dificuldade. Ele conhecia a palavra, minha avó sempre me levou de berço, a minha mãe conhecia a palavra, meu tio só veio para Adventista depois de 30, 40 anos, depois de velho mesmo. Aí hoje ele está nos Bravadores, graças a Deus, lá em Sumaré, se não me engano. E tem uma filha linda também que está nos Bravadores. Então, tipo, hoje ele compreende, mas na época, mesmo conhecendo, ainda, sabe, quando não virou a chave. É o que acontece, né, no nosso ministério. Então, isso é para a nossa vida por completo. Nós, quando vamos estudar, faculdade, nós precisamos de mais de um ano para aprender o curso que nós estamos querendo exercer. No trabalho, você já não começa já sabendo tudo, você vai aprendendo conforme vai decorrer. Então, a utilização de Satanás naquele momento foi para que acontecesse isso. E o que acontece no nosso cotidiano hoje? Quando nós erramos, quando nós cometemos um ato ruim para alguma coisa, para alguma pessoa, e a gente vai ter que admitir isso, é difícil para nós admitir. Por que é difícil para nós admitir? Porque nós podemos ter o quê? Julgamentos, uma retaliação, repulsa sobre as pessoas, podem às vezes não aceitar o nosso perdão ali pelo ato que nós cometemos, o erro que cometemos. Então nós nós pegamos e fazemos o quê? Colocamos a culpa numa terceira pessoa. E aí a gente terceiriza, né, essa culpa, né? Fala assim, mas também aquela pessoa também fez por merecer, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, o ato de você se desculpar não é questão que você está fazendo um agrado para a pessoa. Você está pedindo perdão para você mesmo. O perdão, ele restaura. E como aconteceu ali no Éden, que é a continuação da história, eles erraram. E eles ficaram tristes, eles começaram a ter sentimentos que nós temos hoje. Tristeza, dor, medo. E eles ficaram com medo de pedir perdão para Deus. E Deus, o que Deus queria? Que o Gabriel citou, que eles se retratassem, falassem, Senhor, errei, cometi um erro aqui, e Deus teria misericórdia, como ele teve misericórdia, né? Que ele
como o pecado é a morte, morreu um cordeirinho, e desse cordeirinho foi feito o manto para que eles pudessem se cobrir. Então ali... Observação. O cordeiro foi morto para que ele pudesse cobrir e não foi pedido por eles. É onde eu acredito que, tipo, se eles tivessem pedido, haveria a purificação do pecado através do cordeiro. E ali se restauraria. Mas eles não foi pedido, Deus só entregou para a salvação deles. É isso aí. Então, desse contexto, nós temos o quê? O que aconteceu. E aí nós entramos na nossa rede semântica, que é a palavra... Eu queria, só para continuar aqui, a gente sempre fala isso. Deus é um Deus de amor, e ali com o primeiro casal ali, eles estavam demonstrando, ele demonstrou esse amor com eles, esse cuidado. Ele sabia que eles errou, ele podia simplesmente ter ignorado eles. Também. Não acho que ele mataria eles, mas ele, tipo, beleza, vocês não me escutaram? Beleza, então segue a vida de vocês, já que vocês têm essa capacidade de querer fazer o que vocês querem, então se vira. Mas ele não, aqui a lição coloca, né? Ele não ofendeu eles, ele não diminuiu eles como a gente faz com outro ser humano. Quando a gente vê algum erro, como se a gente fosse livre de falhas. A gente vê alguém lá errando, nossa, vai lá, o que ele está fazendo? Coisa feia, não sei o que, começa a falar, criticar a pessoa, como se a gente também não errasse, como se a gente não pecasse. Mas Deus, ele teve, ainda assim, magoado, ele teve esse olhar com carinho e cuidado com o primeiro casal. E essa parte de ter introduzido ali o primeiro altar para o primeiro casal, nesse sentido que mais para frente seria entendido que era a morte do cordeiro na cruz, ele já sabia, né? Já tinha ali tudo que iria acontecer, os eventos que iriam vir a acontecer. Então ele tinha ali um plano de contenção pro casal, que ele sabia que eles iriam comer o fruto e que ele tinha que ter uma ação para que eles não fossem perdidos eternamente, porque ele sabia que o cordeiro, já que até aqui a gente viu e aprendeu que você o sacrifício só é feito pelo sangue, o altar, o pecado palavra, da morte é pago pelo sangue. Isso. A palavra fugiu. Então ele sabia que ele só conseguiria salvar o primeiro casal só lá pra frente, mas ele não podia manter eles ali, porque aqui na lição ela cita: Deus os cobriu, mas Deus também os retirou do jardim, a fim de que não se tornassem pecadores eternos, pelo contato com a árvore da vida. Então aqui, ainda assim, a gente, em detalhes, coisas pequenas, a gente consegue, juntando tudo, a gente consegue ver o cuidado que Deus, ainda magoado, triste, mas ainda que ele teve com o primeiro casal ali. Então só queria acrescentar essa falar mais também. Só um vazamento do Elitinho ali, de que ele fala que se preocupou lá na frente. Só que esse na frente, ele é tão importante quanto o que aconteceu. Porque ali na hora teve o sacrifício do holocausto em relação ao que aconteceu. Porém, lá na frente, ele é importante porque havia uma separação dos povos na época. O povo de Deus. Havia a separação dos gentios e dos outros. Só que, pela graça, quando Jesus vem e morre, esse muro que existia entre os povos e o outro, acaba ali. Então, a graça foi para todos. Até aquele momento era para aquele povo. Aí, então, tipo assim, não tem, assim, nanometricamente programado, tipo assim, calculado, né? Então, é muito perfeito. Quando a gente mais lê, mais a gente descobre de Deus. Sim.
É a famosa frase, Deus pensou em tudo. Tudo. E aí nós temos a nossa rede semântica agora. O Elitinho já deu uma explanada boa aqui, que a nossa palavra é altar. Quando nós ouvimos essa palavra altar, o que vocês pensam? Quero convidar os nossos convidados primeiro. Quando vocês ouvem essa palavra altar, pode ser uma palavra, pode ser uma descrição, fique à vontade. Devoção. Pode falar, Charles. Algo grande. Renúncia. Morte, talvez, também, né? Tem a ver. Isso é isso. Sacrifício. Eu coloquei aqui um lugar sagrado também. Que Deus, ele faz tudo uma questão que a gente tem que fazer um altar para ele, né? E isso veio desde do dilúvio, após o dilúvio. Ele pediu para que Moisés ali fizesse... Moisés não, Noé. Pediu para que Noé fizesse ali um altar e prestasse culto a ele, né? Então, um lugar sagrado, que é o que nós temos também nas nossas igrejas, que é onde o pregador ele vai, é considerado também um lugar sagrado ali, porque está tendo uma pregação. Então vamos seguir aqui para quinta-feira, os convidados. Quinta-feira, nosso título é Observe-me fazer. Certo dia vi o tênis sujo do meu filho na frente, eu acho que aqui na frente, em frente à porta de casa, na varanda, né? E imediatamente a mãe chamou: DJ, seus calçados estão sujos, vamos lavar. Aí o menino não entendeu muito o que a mãe falou e a mãe teve que ensinar ela, falar como que fazia lavar o calçado. Então começaram lá, lavar o calçado, lavou uma, aí ele já ficou animado, né? Ó, tô lavando um calçado. Aí a parte mais, quando você lava alguma coisa, chega outra, tipo um tênis. Você lava uma parte, nossa, aqui ficou top, esse aqui ficou branquinho. Aí você vê que tem a outra parte ainda pra você lavar, pra você deixar do mesmo jeito que o outro tava limpo. Depois que ela terminou, o filho dela perguntou o seguinte: mãe, pra que isso daqui? Aí ela fala: meu filho não sabe o que estava fazendo. Muito mais do que eu estava fazendo. Muito mais do que eu estava fazendo. Estava lavando o sapato e dando um exemplo para o meu filho, um exemplo prático. Raramente, Deus faz algo pelos seres humanos que não sirva como exemplo para seguirmos. Tem uma história minha aqui que não foi aqui em Barretos, foi lá na minha cidade, onde eu nasci, em Rondônia, que minha mãe ia nos pequenos grupos, ela tinha vários amigos da igreja, e um dia eu fui com ela visitar uma irmãzinha, e na casa da irmãzinha tinha uma varanda gigante, a varanda dela. E sempre onde tem varanda tem um murinho, uma muretinha. Lá na muretinha tava cheio de planta. Você já sabe, né, o que eu fiz, né? Minha mãe e ela entrou para conversar lá dentro, eu fiquei lá fora, que não tinha ninguém para brincar comigo. Ela falou: ó, coisa de gente grande da igreja. Falei: ah, tá, vou ficar aqui. Deitei na rede e tudo. Na hora que eu peguei o impulso da muretinha, eu bati numa flor que caiu do outro lado e já era. Não tinha como mais eu fazer nada, não tinha como eu pegar lá e devolver. Quebrou o vaso, quebrou tudo. E Adão e Eva, eles comem da fruta e depois faz o quê? Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles vai e se escondem. E eu fiz o quê? Eu não se escondi, eu fui embora. Eu fui embora. Vazou. E aí depois eu não sei mais o que aconteceu com a planta, minha mãe também foi embora, a mulher não comentou mais com a minha mãe nem nada. Mas eu fiz uma coisa errada. Eu poderia ter feito o quê? Igual Adão e Eva, eu poderia ter chegado para Deus: ó, Deus, não teve jeito, eu comi da fruta lá, mas eu queria pedir perdão. Igual o Gabriel falou, talvez Deus pudesse aceitar o perdão dela e os dois... Com certeza. Poderia ficar no jardim, não sei nem se nós existimos daí, não ia ter pecado. E lá naquela hora lá eu fiz a coisa errada. Eu poderia ter chegado na mulher: mãe, ó, eu quebrei a planta da mulher, a florzinha da mulher, e vamos comprar outra, vamos tentar resolver o problema. Não foi um grande problema, foi coisa simples. Medo de apanhar, né? Medo de apanhar também. Chegar em casa a gente conversa. E a mulher gostava das coisas. Não, tipo, você não podia tocar nas coisas dela que... Não, menino, não pode, daí é caro. Então, é basicamente isso. E aqui tem uma pergunta aqui, ó. Do que você está disposto a abrir mão para Deus? Que atitude ou pensamento você está disposto a mudar para obedecer ao Senhor? Altares são lugares de sacrifício. Algo precisa morrer se desejamos viver em comunhão íntima com Deus. Isso.
Então a gente vê que quinta, assim como a mãe dava o exemplo para o menino... Você vai falar mais? Não, vai lá. Ah, desculpa. Assim como a mãe dava exemplo para o menino, aqui Deus foi dar o exemplo para Adão e Eva, mostrar como deveria ser feito, como ele gostaria da adoração, como ele gostaria que fosse levantado o altar. Então, eu acredito que ali em diante Deus ensinou eles o que eles teriam que fazer. E aí entra um ponto que eu não queria falar terça, deixei para falar agora, junto com o que a gente estava falando, que eu me cocei para não falar, senão ia estender muito. Mas, a primeira coisa que eu queria falar eu imagino Adão mostrando aos filhos dele o jardim que uma vez ele esteve. Porque o jardim permaneceu lá. É claro, cercado por querubins, por espada de fogos, né? E que rodeavam o jardim. Só que eu imagino Adão falando, tá vendo, ó? Aí os meninos falando, ei, pai, mas você é cabeçudo mesmo, né? Podia estar lá, ó. E o senhor xereta foi lá na maçã. E eu fico imaginando, tipo assim, os filhos os filhos deles não sabiam o que é uma mente perfeita. O que era a perfeição? Por conta do pecado. Nós não sabemos o que é viver eternamente. Para nossa cabeça é tipo assim, vou cansar. Só que a nossa mente é defasada, a gente não consegue compreender isso. Por isso que é muito distante. Por isso que a gente vai ter a renovação da carne, a renovação espiritual e tudo mais. E eu imagino, para quem já esteve, caiu, e como é angustiante mostrar para os filhos aquilo, e tipo assim, um vazio de dentro, sabe? Nossa, eu podia ter resolvido tudo isso se eu tivesse falado. Hoje eu compreendo, mas naquele momento eu... E a segunda coisa que eu queria falar é que, por exemplo, as pessoas criticam bastante a questão da adventista. Eu mesmo não gosto de carregar a placa. Então, quando me perguntam sobre o sábado, eu não falo porque eu sou adventista. Quando me perguntam porque eu não como de carne de porco, eu não falo porque eu sou adventista. Eu falo que eu não como carne de porco porque não faz bem. Porque tá na Bíblia. Não, porque não faz bem pro meu corpo. E aí eu instigo as pessoas a quererem entender o porquê que não faz bem. É onde me abre a oportunidade para falar. Enquanto a pessoa não me dá a oportunidade para falar, eu não posso ir e julgar ela falando que tipo assim, eu não posso virar e falar assim, você vai pro inferno por comer carne de porco. Você vai pro inferno por transgredir o sábado. Primeiro que já não começa por aí. Somos salvos pela graça. Mas eu falo que ser adventista não é fácil. Existem muitos adventistas de fachada. Mas adventista mesmo não carrega a placa e, tipo, ele vive aquilo. Primeiro que é uma questão de amor. Eu não como carne de porco porque Deus me disse que isso é um animal imundo e que para o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, atrapalha a comunhão minha com ele. Atrapalha a minha comunhão com o Espírito Santo. Então, se é uma carne impura que atrapalha, que corrompe o meu santuário e dificulta a minha ligação com o Espírito Santo, para que eu vou comer? E é algo que vem no futuro, vai me prejudicar futuramente. Então, a gente vê com o Jonas, por exemplo. Jonas, ele é personal trainer. Ele incentiva as pessoas a correr, dá aula, faz as coisas, justamente pensando no futuro. As pessoas que praticam isso, futuramente, vão viver mais, vão ter mais aptidão física para fazer as outras coisas. Então, aqui, quando a gente entra nessa questão de altar, do que você está disposto a abrir mão por Deus? Do que você está disposto a abrir mão por Deus? Que atitude ou pensamento você está disposto a mudar para obedecer ao Senhor? A gente perdeu o jardim por conta da desobediência. A gente perdeu o jardim por conta da desobediência. E a gente vai perder o céu por conta do mesmo. Quando as pessoas entenderem isso, aí muda. Eu não guardo os mandamentos porque é algo que é obrigado. Porque Deus não quer as pessoas fazendo por obrigação. Tem pessoas que eu conheço, próximas a mim, muito próximas, que fazem isso como obrigação. Não, hoje na frente da igreja. Hoje é sábado, a gente não vai fazer isso. Não, hoje eu não como carne de porco porque era na Bíblia e ponto. Mas elas não entendem o porquê. Por que Deus te pede para você não comer carne de porco? É isso que a gente tem que ter essa necessidade de entender. Ele não quer que você coma carne de porco para você não atrapalhar a sua comunhão com ele. Primeiro que dos 10 mandamentos, o sábado é o único que não é o único que é um pedido de lembrança. Os outros não matarás, não furtarás, não terás outro Deus, mas ele lembra-te. Porque você lembra, se você lembra por amor, você faz isso por amor. Você guarda o sábado por amor. Então, tipo, se você guarda o sábado porque está no mandamento, se você cumprir os mandamentos por obrigação, eu falo para todo mundo, esquece, pode ficar tranquilo que tá reservado o fogo para você.
Porque é uma questão por amor. Deus não quer pessoa, não quer robô, ele quer um sentimento sincero. Porque imagina, aí você faz por obrigação. Aí Deus vem, vamos pro céu. Vai viver eternamente com as mesmas condições que estava na lei. Até que ele tire a lei, se for para ficar, vai ser aquilo. Você está disposto a viver eternamente nesse desgaste que você tem, que você mente para si mesmo? Se você não está, enquanto você não compreender esse amor, você vai cair, não vai entender, não vai conseguir compreender. E aí a lei será um fardo para você mesmo. A lei será um fardo, mas a lei não é um fardo quando você faz por amor. Você ama o próximo por amor, você guarda os mandamentos, você lembra do sábado e tudo mais. Por amor. É isso que eu queria falar, que é bem... que eu queria dar na cabeça faz tempo. E quando Adão e Eva peca lá, come do fruto, eles se escondem, ficam nu. E Deus pega vários animais e pega o couro lá para fazer a vestimenta para Eva, e os animais eram impuros para uma pessoa que pecou, uma pessoa pecadora. E... nossa, fugiu. Um animalzinho inocente. Tá. E aqui tá a perguntinha aqui, ó. O que eu estou disposto a fazer? Deus, ele quer as pessoas... Ele quer pessoas obedientes, pessoas que amam o próximo, pessoas que fazem as coisas certas, no caminho certo. Então, eu estou disposto a viver para Jesus, a fazer as coisas certas e seguir o caminho certo. Porque o caminho certo é o quê? É Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. O que a gente está fazendo agora? Lembrando que não pense que vim para trazer a paz, mas sim a espada. O evangelho, ele te rasga por dentro. Não é fácil o evangelho, não é fácil. Para quem acha que é fácil, gente, é bizarro. E eu não me conformo quando com coisa tipo assim, eu tomo na cabeça e é isso. Quando eu entendo porque eu tomo na cabeça, é reconhecer, do que tentar fugir ou procurar desculpa. Não procuro desculpa. Ah, você é um robô pau mandado pela religião, por coisa do tipo. Gente, é tão simples. Deus está tentando te proteger do mundo que está corrompido. A gente não foi feito para esse mundo. A gente somos feitos para o céu. Nosso objetivo é o céu. Somos filhos de Deus. E se a gente não almejar isso, se a gente não tiver esse pensamento, a gente vai cair. Hoje cedo lá na escolinha o Gabriel estava falando que nós queremos ir para o céu logo. Aqui na Terra está tendo muito sofrimento. Todo dia morre uma pessoa. A mulher lá hoje na igreja, ela morreu. Ela estava internada. Deus levou ela. E... ai, fugiu de novo. Não, eu vou lembrar, ó. Lembrei, o Gabriel, ele falou lá na igreja, a gente tem que pregar o evangelho para quê? Para ir para o céu logo, certo? Muitas pessoas aqui do Brasil, da Adventista, quer ir para a África, quer ir não sei para onde, para a Argentina, para pregar o evangelho. Sendo que missão. Aqui ela tem a oportunidade de pregar o vizinho dela na escola dela e ela não prega. E daí ela quer, eu quero ir para a África. Ah, eu quero ir para a África fazer missão, mas o vizinho nunca ouviu falar do evangelho. Isso aí. Aqui eu vou fazer uma ponte aqui da parte de quinta para sexta já, para a gente já encerrar, que o nosso tempo já está um pouquinho avançado. O ser humano, ele a nossa vida hoje, a forma que a gente vive, a gente só faz as coisas já pensando no que a gente vai receber. Ah, eu vou trabalhar durante um mês, porque eu sei que no próximo mês vai cair meu pagamento, eu vou ter meu dinheiro. Então, por isso que eu estou trabalhando, para eu ter meu dinheiro, para eu gastar com as coisas que eu quero, pagar as contas, enfim. Você está fazendo hoje para lá na frente você ganhar. O ser humano, ele pelo o pecado ter sido colocado no mundo, a gente fica, né, a gente foi criado, aprendeu dessa forma, que a gente não pode fazer as coisas por bondade, por se entregar sem querer receber nada em troca. A gente não pode fazer as coisas só por fazer. A gente tem que fazer as coisas esperando que lá na frente a gente vai receber. A gente não pode fazer, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu quero. Porque eu não estou exigindo nada que seja do próximo ou não. Eu só estou fazendo porque eu quero, porque me deu vontade. Às vezes ajuda alguma pessoa e ela fica tipo, como eu posso... Não, eu quero fazer isso, eu fiz só por isso. Amor, não precisa retribuir. Eu não estou esperando nada em troca, eu não quero nada em troca. Tá fazendo por amor. Só estou fazendo isso. O problema do ser humano é que
ele não se entrega, ele não tem essa parte de sacrifício total dentro dele. E isso é normal do ser humano, porque ele está num ambiente corrompido, cheio de pecado, cheio de dor, cheio de falha. Então ele sempre vai querer fazer a grande maioria das coisas querendo algo em troca, para ele se beneficiar. E Deus aqui, ele tentou colocar ali, eu acredito, na mente de Adão e Eva, essa parte de altar, de santuário, de sacrifício, para que não seja uma coisa em vão, que não seja uma coisa sem pé na cabeça, como o próprio ditado fala, para que a gente faça as coisas não só para a gente ganhar lá na frente, mas fazer com amor, sem amor eu nada seria, com entrega, porque lendo aqui a parte de quinto, finalzinho aqui, altares são lugares de sacrifício. Algo precisa morrer se desejamos viver em comunhão íntima com Deus. Com isso, eu já ligo aqui na parte sexta, que aqui é a sexta um pouquinho, né? Ela fala, a gente é cheio de pecado, a gente é cheio de falha, e a gente acha que colocando as folhas de figueira sobre a gente vai cobrir totalmente o nosso pecado para Deus. A gente acha que quando a gente está lá no nosso quarto, ou em um ambiente que não tem as pessoas que creem na mesma fé que a gente está livre. A gente pode fazer o que a gente quer, a gente pode falar o que a gente quer, a gente pode viver da forma que a gente quer, mas a gente tem, nós adventistas, cremos que a gente tem uma missão aqui, que independente de onde você está, Deus está te olhando. Deus, ele sabe o que você está pensando, Deus sabe o que você está fazendo. Sabe do futuro. Então, não adianta a gente se cobrir de folhas de figueira achando que Deus não vai saber que os nossos pecados. Deus sabe. Deus sabia que Adão e Eva iria cair. Deus tinha um plano eu falo que é um plano ali de segurança, né? Porque Deus sabe de tudo. Desde o começo, Deus já sabia de tudo. Porque ele sabia que iria... Cara, chega até a explodir a mente a gente tentar explicar. Mas tão perfeito, tanto passado quanto... É muita informação, muita coisa para uma mente tão pequena. Mas imagina você... Vamos tentar colocar num contexto. Você ser um engenheiro, você está ali construindo uma casa, você faz o projeto. Você contrata os pedreiros para começar a construir ali a casa. Aí contrata o pedreiro, o pedreiro pode ficar doente ou não pode dar certo, você manda ele embora, contrata mais. Mas o objetivo final é construir a casa. Que a casa esteja pronta a um determinado tempo, um período. Tudo tem que estar pronto até daqui 2 anos. Tem que estar pronta a casa. Todos os cômodos, a fiação, a pintura, tudo tem que estar pronto em 2 anos. A gente fazendo uma reflexão, né, uma analogia ali com Deus, é basicamente uma exemplificação muito grotesca, mas só para exemplificar de uma forma mais prática. Deus criou o universo, Deus criou tudo. Ele tinha ali os seus pedreiros, que são os anjos, para falar do seu amor, para ele ter servos ali para ajudar ele no objetivo que ele tinha. Mas ele precisava criar coisas. Ele tinha um tempo também. Ele tinha ali... O tempo de Deus é diferente do nosso. Com certeza. Mas ele tinha ali um tempo específico para fazer determinada coisa, para fazer outra coisa. Então, quando aconteceu ali, a parte ali do Jardim do Éden, que tudo aconteceu, Deus ele não ficou triste no sentido... Poxa,
eles perderam a salvação? Porque ele sabia que Cristo viria para a terra e daria essa outra oportunidade para a gente, que é a salvação. A gente crendo na morte dele, a gente acreditando que ele morreu para nos salvar e crendo que ele foi aquilo que Deus ensinou lá no Éden, lá atrás, que o sacrifício precisa do sangue, precisa ser derramado o sangue, que foi o Cordeiro. Até lá em João 1:29, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se a gente acredita que o pecado é a transgressão da lei, e só por meio de Deus, de Cristo, a gente pode ser salvo, não importa as nossas outras atitudes, contanto que a gente não pense que a gente colocando essas figueiras sobre o nosso corpo e não ajudando as outras pessoas, não fazendo o nosso sacrifício, porque o sacrifício não é só pela parte de Deus, a gente precisa também abrir mão, se entregar verdadeiramente, fazer o nosso sacrifício diário em comunhão com Deus, para que aí sim a gente esteja em comunhão completa com Deus, para que na volta de Cristo a gente possa ir com Ele para o céu, sem nenhum arrependimento, sem nada que possa nos afetar ou até impedir que nos impeça de ir para o céu. Então essa lição ela veio trazendo um pouquinho, eu tentei falar um pouquinho aqui da parte sexta, para a gente já encerrar. Queria que os convidados aqui, o Jonas depois, falasse o que entendeu da lição de forma geral, rapidinho, só para a gente já finalizar também. Pode começar aí pelos convidados. Na lição aqui vem falando sobre coisas boas e coisas ruins. E aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente peca, aquilo que a gente sabe que Deus não se agrada, que nós possamos não fazer mais aquilo lá e fazer coisas que a gente não costuma fazer para Deus. Como eu acabei de falar agora, que pregar o vizinho, chega lá, amanhã, ô vizinho, bom dia, sábado, um feliz sábado, como que você tá? Agora na Semana Santa, acho que Semana Santa, aí de oração, né? Que vai ter agora? Semana Santa. Semana Santa. Distribuir convite na sua escola pro seu melhor amigo. Que você tem mais convivência com ele. Vamos lá no Cine Barretos, lá vai ter... Comida. Lá vai ter vai ter um culto especial lá. Toma aqui o convite. A sua parte você tá fazendo. Agora o resto é o Espírito Santo. Isso. Agora se vai depender dele, do querer dele, se ele vai aceitar ou não. É isso. Exato. Isso aí. Para finalizar, eu só queria dizer que a gente tem que entender que essas coisas são por razão e não por emoção. Não busque a igreja por emoção, não busque os cultos, não vá só à igreja à noite por causa da emoção do louvor, por causa da emoção de um pastor que prega, mas busque pela razão. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, que possamos, todas as dúvidas que temos, que a gente busque com razão, que a gente tente entender a lógica, porque Deus não é um ser ilógico, ele pode todas as coisas, mas ele não é um ser ilógico. Então, ele sempre trabalha com a lógica, ele faz as coisas impossíveis também, né? Então, é isso. Isso aí. Eu só queria deixar aqui o que a gente aprendeu muito sobre a questão que não devemos nos esconder atrás de folhas de figueiras, mas sim a gente buscar o manto de Deus. Amém. Então, se nós errarmos, nós temos que ter a sabedoria e o entendimento de que nós temos que pedir perdão. E humildade. E humildade. E quando a gente faz esse ato de pedir perdão, Deus nos cobre com o manto da justiça dele. E aí nós somos pessoas diferentes, pessoas novas, para a gente batalhar mais um dia e buscar o que nós almejamos há bastante tempo, que é o céu. Amém. Amém. Queria pedir para o Gabriel fazer a nossa oração final. Oremos.
Querido Deus, maravilhoso Pai, diante do Senhor, diante dos céus, Pai, diante dos anjos, diante de todo o universo, nos colocamos agora, Pai, para levar a nossa adoração, Pai, para levar as nossas palavras aqui ditas, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor derrame sobre nós a sua misericórdia, que o Senhor venha estar conosco, nos acompanhando nesse santo sábado, que o Senhor, Pai, cuide de cada um aqui e que o Senhor nos ajude a compreender, Pai, que o Senhor nos fortaleça nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, para que a gente possa, Pai, ganhar essas batalhas, Pai. Seja conosco a todo momento, é o que te pedimos, em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não curtiu, curte aí o nosso vídeo, ajuda bastante o engajamento do canal. O YouTube entende que o nosso canal é relevante e assim ele vai enviar esse vídeo para outras pessoas também. Ajuda compartilhando também. Se esse vídeo você gostou, se foi bom para você, e talvez possa ajudar outra pessoa, compartilhe também, ajude fazendo essa evangelização para o próximo. Tem um convite especial para você para a lição 3, nossa próxima lição, altares para recordar. Se você quer saber o que essa lição vai abordar, o que a gente vai comentar, você não pode ficar de fora no próximo vídeo. Até mais, tchau. Tchau, pessoal. Muito bom.